Olá, bom dia, como vocês estão? Aqui é a Ana Paula e hoje eu venho trazer uma reflexão para vocês sobre autoconhecimento e o ritmo que a gente vem se permitindo conhecer, né? Dentro dessa caminhada da vida. E quando chegam os momentos que a gente precisa buscar ferramentas, buscar conhecimento para que a gente possa se entender, se compreender melhor. Eu estava dando uma olhadinha ali em alguns trânsitos, né, dos planetas. Então, muitas coisas que acontecem no céu reverberam em nós, né? Eu estava percebendo ali, os anos e os acontecimentos marcantes da minha vida que fizeram com que mudasse, né, o rumo, digamos assim, né, da vida, e esse é o trânsito de Urano. Mas o que que tem a ver com o ritmo do autoconhecimento, né? Se a gente for colocar, a gente precisa sempre estar equilibrando, né? É, os acontecimentos que estão acontecendo na nossa vida, né? Os ciclos, né, de 7 anos, que são importantes, a gente está sempre verificando, e o ritmo dos lugares de estudo que a gente participa, né? Os grupos de mentoria, as formações que a gente participa. Então, a gente precisa estar sempre equilibrando esses ritmos, né? Para chegar no nosso ritmo e pegar, né, o essencial de cada coisa, para a gente poder fazer esse trabalho interno, para poder seguir no que a vida está pedindo para a gente, né? Então, por que que eu estou falando isso? Porque eu estava fazendo uma linha do tempo, né, da minha caminhada, e, e eu lembro que mais ou menos lá por 2005, que foi quando 2004, 2005, quando eu comecei a buscar mais leituras voltadas à espiritualidade, centro espírita, o que era meditação, o que é energia, e coincidiu muito com a entrada de Urano no signo de Gêmeos, né, no signo de Peixes, né? Então, eu percebo assim que naquela época, o ritmo do autoconhecimento ele tinha um passo, digamos assim, porque a luz que estava entrando, né, no nosso planeta, a transição planetária que todos nós falamos, né, o planeta está passando por isso também, né? Ele tinha um tempo, né? Ele tinha uma velocidade, digamos assim. Então, naquela época, né, em 2004, 2005, é como se tivesse começando um ritmo de caminhada, um passo, né, de acordo com a frequência que tinha naquela época, né? Então, à medida que os anos foram passando, é como se essa luz que está chegando no planeta ela gradativamente ela vai aumentando, né? Assim como o nosso amadurecimento vai aumentando, o nosso conhecimento, os nossos estudos. Então, hoje nós estamos em 2026, né? Quase 20 anos atrás. Então, nesses 20 anos, muita aceleração do passo precisou acontecer para que hoje, se a gente for olhar na internet, né, esse boom que aconteceu em 2020 na pandemia, da quantidade de conhecimento, de cursos, de turmas que foram aparecendo, né, na nossa frente, e a gente com essa aceleração, com essa pressa de se conhecer, né? E aí a pergunta que eu faço a vocês todos, e eu também me faço, porque eu estou respeitando o meu ritmo
da minha alma, do meu ser, com essa quantidade de informação que eu estou trazendo para a minha vida. O que que eu quero dizer com isso? A gente pode perceber que às vezes a gente se coloca num excesso de informações, né, num excesso de estudos, e o quanto isso eu venho trazendo para a prática, né, para vida real mesmo, para o nosso dia a dia, né? Então, é, às vezes a gente dá um passinho para trás, digamos assim, não é um passo para trás, é a gente ter um momentos de pausa no ritmo, né, da nossa vida e observar, né, como que tá esse meu passo, né? Então, por exemplo, agora a gente está finalizando o outono, hoje é dia 19 de junho, domingo, né? Hoje é uma sexta-feira, domingo começa o inverno. Então, nesse ciclo de outono, o que foi que eu vivenciei, o que foi que eu precisei deixar para trás, né? Me desapegar para poder começar um novo ciclo agora, muito mais profundo, muito mais interno, né? Da gente olhar lá para as nossas camadas mais interiores e trazer essa cura, esse autoacolhimento, né? Essa reverência da nossa caminhada, né? Então, eu percebo que tem um novo jeito de se conhecer se apresentando, que é muito assim da gente conhecer a nossa força, conhecer o nosso legado, colocar nas nossas mãos o bastão da força da vida que a gente já viveu, de tanto que a gente já se conheceu, para que a gente reconheça, né, esse passo, reconheça essa força dentro da gente, da nossa vida, e está sendo feito um novo chamado, né? Um novo chamado para a gente ser a gente mesmo, ser quem viemos a vir a ser nessa vida, né? Então, cada um de nós tem uma jornada percorrida até aqui. E o quanto eu estou honrando tudo isso que eu já caminhei, senão a gente fica entrando num movimento de mais conhecimento, mais sabedoria, mais cursos, mais formações, e a gente não sai de uma roda que a gente não toma aquilo que a gente já viveu. Tem muita força nisso. E o chamado do nosso coração é para a gente ser a gente mesmo em essência, com os nossos dons, os nossos talentos, quem a gente é, né, na nossa essência, deixar brilhar esse nosso sol interior e se conhecer nessa medida essencial, na simplicidade. Então, é isso que eu venho refletindo, né? Eu estou respeitando esse meu ritmo essencial de quem eu sou, dos meus valores, da minha força ancestral, da minha força do espírito, né? Então, às vezes, a gente precisa começar esse inverno, né? Assim, abrandando um pouco, né? Esse passo. Qual é o passo que eu quero dar daqui para frente, né? Qual é o passo que eu respeito, que está de acordo com a minha essência, né? Então, o que que eu estou pegando de essencial nos grupos e nos estudos que eu tenho feito, né? É, será que o tanto de informações essenciais que eu já tenho nas mãos, eu consigo trazer para dentro, aplicar e caminhar um pouco, deixando a minha sabedoria interior agir também dentro desse conhecimento, porque nós temos uma sabedoria dentro de nós, e nós às vezes não estamos deixando ela vir a ser, né? A gente fica se enchendo de conhecimento, de curso, de formação, e aquilo que a gente já conhece, já sabe, como que eu estou aplicando isso dentro de mim, né? Então, o autoconhecimento, ele está mudando a maneira como ele precisa ser praticado,
né? Colocar mais autoobservação no dia a dia, né? Mais autoquestionamento, né? Senão a gente fica muito na comparação com o processo do outro e a gente não valoriza o nosso processo, não valoriza quem a gente é, a caminhada que a gente está fazendo. Então, daqui para frente, o autoconhecimento ele vai pedir para a gente tomar, ó, a força do nosso cajado, força da nossa caminhada, né? O bastão da vida, né? Tomar o bastão da vida, né? Para caminhar daqui para frente. Então, eu trago essa reflexão para nós, né? É, que ponto que você está do seu autoconhecimento, né? Tudo que você já estudou, tudo que você conhece, você está questionando e acolhendo e pegando a força do que você já aprendeu para aplicar cada vez mais, para talvez ensinar outras pessoas, né? Porque senão a gente vai no, no esgotamento de conhecimento e menos prática, né? Então, essa é a minha reflexão aqui para esse fim de outono, né? E espero que esse inverno, né? Esse começo de inverno aí, seja um momento assim de mais simplicidade, mais coisas essenciais, mais momentos de presença, mais momentos de caminhada e admiração, né, da vida, mais reconhecimento do que você já passou, né? Que força eu desenvolvi, né, nessa trajetória, nesse primeiro semestre, né? Então, eu acho que são boas reflexões para a gente trazer aí, para a gente poder chegar até o final do ano aí com muito mais consciência, tá bom? Um abraço, até mais.